Olá, este é o Estação IFB, um podcast de educação, cultura e atualidades. Eu sou Ana Cristina, jornalista do IFB, sou uma mulher morena, com cabelo grisalho na altura do ombro e uso um óculos redondo. Estou vestindo uma camiseta azul marinho com o símbolo do IFB no peito. Esta é minha autodescrição. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial para a Rede Federal para tratar de um assunto que casa com a nossa semana. A semana que nós comemoramos o Dia do Estudante, a semana em que nós comemoramos o Dia Mundial da Juventude, e um assunto atual na educação é o novo ensino médio. Então está aqui comigo o professor Adilson. Adilson, que é uma referência na área, é mestre em Educação e Políticas Educacionais, doutor em Educação e é o nosso assessor de políticas institucionais aqui no IFB. Olá, professor, bem-vindo. Bom dia, Estamos aqui à disposição e faço já a minha autodescrição. Eu tenho uma pele de cor parda, tenho um cabelo castanho, estou aqui com uma camisa azul e preta por dentro, e uma camiseta preta por dentro. E vamos aqui tentar contribuir para esse debate tão importante para a juventude e para a construção de um projeto de nação, que é a reforma do ensino médio e que formação nós queremos para a juventude. Esse assunto está quentíssimo, porque apesar dele ter sido começado um debate, ter tido uma grande polêmica desde 2017, né? Já temos aí mais de 5 anos. Essa semana me parece que conseguimos algumas alterações. Depois de uma consulta pública que foi realizada em abril, que indicou, inclusive, porque o projeto original queria reduzir a base de disciplinas conjuntas, obrigatórias, comum. E parece que isso foi revertido, inclusive acrescentando algumas matérias novas, como a própria educação digital, né? Essa é uma proposta que depois vai para o Conselho, né, de Secretários de Educação, que vai para o Senado, que ainda vai passar pelo Congresso. Mas, antes de tudo, professor, explique para a gente o que é, qual é a base, por que nós temos que ter no Brasil, ou não, um novo ensino médio. Olha, esse debate sobre a necessidade de uma mudança do ensino médio, de uma reforma no ensino médio, ele não é novo, né? Ele já atravessa aí algumas décadas, né? Principalmente as 3 últimas décadas. E é importante a gente construir uma perspectiva de formação para o mundo juvenil que atenda aos interesses e aos anseios dos jovens. Esse NEM, denominado Novo Ensino Médio, nada mais é do que um nome fantasia para a reforma 13.415 de 2017, feita no contexto do governo Temer. Há grandes críticas em relação à forma pela qual essa reforma foi construída, de forma aligerada, por meio de medida provisória, sem um amplo debate envolvendo os profissionais da educação, os pesquisadores de educação e, sobretudo, os estudantes. Você acabou de comentar que essa semana nós vamos comemorar o Dia do Estudante, né, mais precisamente no dia 11 de agosto. Esses, sim, foram sujeitos ausentes de todo o processo de construção do chamado Novo Ensino Médio. Isso explica um pouquinho, ou muito, um pouquinho não muito, o processo de contestação dos estudantes, né, em relação a essa reforma. E a gente tem que discutir por que os estudantes tanto contestam essa reforma que foi construída aí ao longo dos últimos anos. Primeiro, porque eles não foram partícipes desse processo. Segundo, que essa reforma reduz a formação básica dos estudantes, eliminando componentes curriculares essenciais que possibilitam esses estudantes se construir como sujeito histórico, apropriar-se de uma formação técnica para ter uma inserção ativa no mundo do trabalho, e, enfim, ser um cidadão que participe da vida pública efetivamente, né, na medida em que os conhecimentos básicos científicos estão sendo pulverizados ou eliminados,
o que vai, assim, ter consequência muito drástica para o processo formativo dos jovens. Por isso, tanta contestação por parte dos estudantes em relação a essa reforma. Essa reforma, ela parece que não é um modelo que nasceu no Brasil, né? O senhor é pesquisador também da área, poderia falar um pouquinho sobre esse histórico? Essa reforma, na realidade, ela se inspira numa lógica em que visa atender exclusivamente às demandas do mercado e não de uma formação mais ampla para os estudantes. Se inspira principalmente num modelo anglo-saxônico, né? Nos anos 90, nos Estados Unidos, eles fizeram uma reforma muito parecida com essa. E essa reforma, inspirada nesse modelo anglo-saxônico, no modelo americano, ela atende muito os interesses dos empresários, ela aligera a formação dos jovens, ela elimina ou fragiliza a formação nas áreas de humanas e sociais e visa uma perspectiva de formação muito instrumental, operacional, ou seja, a formação básica acaba sendo comprometida. Então, um modelo muito parecido, na medida em que passa a ter umas avaliações externas como centrais para controlar as escolas, principalmente, né? Então, esse é um modelo que tem sido bastante questionado e não deu certo lá e não deu certo em nenhum lugar do mundo, porque, na realidade, é um modelo inspirado em pequenos grupos para atender interesses de pequenos grupos e não a partir de um amplo debate visando uma formação sólida para o mundo juvenil. Isso é que está posto, né, e que essa inspiração nesse modelo, principalmente no modelo americano de fazer reforma, não atendeu aos interesses de uma escola que, de fato, faça a inclusão e que universalize a educação como direito social. Aliás, esse modelo de reforma só alimentou a exclusão social e as desigualdades escolares e as desigualdades sociais. Onde foi aplicado? Ela parece que também não foi pensada nos profissionais de educação e nas estruturas, nas condições das escolas oferecerem educação em tempo integral, né? Na realidade, esse modelo de reforma ele parte do pressuposto de ter dois esquecimentos. Esquece da pedagogia e esquece dos profissionais da educação, né? É um grupo técnico, é uma tecnocracia que se reúne e faz reforma para os outros e não com os outros. Quando eu falo os outros, é a comunidade escolar de um modo geral. Então, a gente tem que pensar numa outra perspectiva de se fazer reforma. Uma reforma e a qualidade na educação, ela tem que ser vista como uma construção social pactuada, que envolve os diferentes sujeitos e a comunidade escolar. Tem que ser um assunto público e não um assunto restrito a um grupo de técnicos que elabora a reforma para que os outros executem. Então, por isso que esse tipo de reforma tende a não dar certo, porque não se faz reforma de forma democrática, pactuada socialmente, mas faz reforma para os profissionais da educação seguirem, tendo uma visão de os profissionais da educação como alguém que tem que ser tutelado, que nunca está preparado para o fazer pedagógico e, portanto, agora tem que seguir receitas mágicas vindas de fora da escola. É um modelo muito parecido, né, do que foi feito em outros lugares e que foi feito aqui também, né, que é um menosprezo pela escola, pela sua história, pela sua cultura, pela sua trajetória e pelos seus profissionais da educação. Então, um modelo que menospreza aqueles que são sujeitos centrais do processo de construção do conhecimento não tende a dar certo. Por isso, a necessidade de se pensar uma política nacional para o ensino médio, ou seja, para além de uma flexibilização curricular, pensar de forma mais global, e aí a gente pode aprofundar o que seria uma política nacional para o ensino médio, para além de uma reforma curricular. É isso que a gente tem que pensar um ensino médio dentro de um sistema, e não de forma, fazendo uma reforma centrada apenas numa dimensão de flexibilização curricular, como foi essa que está posta e que esquece ou menospreza outros assuntos de interesse vitais para que a gente possa ter um sistema de educação de qualidade, como, por exemplo, investimento, formação de professores, estruturas e condições de trabalho, etc. Então, isso me faz pensar que o nosso ouvinte ou quem está nos assistindo pelo YouTube também deve estar perguntando, mas o que é que isso tem a ver com o IFB? Para quem não sabe, o Instituto Federal, a rede federal, ele tem como carro-chefe os cursos técnicos. E nós temos uma modalidade que é o ensino médio integrado. E então, o senhor podia falar um pouquinho qual é a diferença dessa proposta para o que nós já oferecemos na rede federal?
A Rede Federal de Educação, ela tem um projeto de ensino médio que é, de fato, inovador, ousado e reconhecido pelo campo da pesquisa em educação como uma referência que está dando certo. Essa referência ela tem que ser aperfeiçoada e não negada, e não sucateada. Nesse sentido, o que é o projeto de ensino médio integrado, que tem um dos menores índices de evasão, né? Praticamente metade da evasão dos cursos de ensino médio regular é o que se tem aqui na rede federal. Nós temos os estudantes que se identificam com o projeto de educação proposto, que tem uma identidade com a instituição. Nós temos estudantes que, desde o primeiro ano do ensino médio, se envolvem em pesquisa, em projeto de pesquisa, ensino e extensão, estimulando uma perspectiva investigativa, a criatividade dos nossos jovens. Nós temos um projeto que trabalha com a formação humana integral. O que é essa formação humana integral? É uma perspectiva de que o estudante tem que ter garantido uma formação geral sólida, ou seja, o nosso currículo da Rede Federal ele não nega os componentes curriculares de sociologia, de filosofia, de matemática, de história, ou seja, ele garante uma formação geral para a juventude. Ao mesmo tempo, ele possibilita uma formação para o trabalho. Então, o jovem, ao sair do ensino médio nos institutos federais, ele sai com a formação geral sólida, uma formação cultural sólida, e, ao mesmo tempo, com uma profissão para se inserir no mundo do trabalho. E essa formação, a gente busca trabalhar numa perspectiva integrada, ou seja, da indissociabilidade entre o conhecimento técnico e a formação geral. Eles se integram por meio dos projetos integradores que são desenvolvidos pelos diferentes projetos pedagógicos de curso que a rede hoje desenvolve. É um diferencial brutal em relação ao que se propõe a reforma do ensino médio. Porque a reforma do ensino médio ela trabalha com uma perspectiva de separar a formação profissional, os itinerários, da formação humana, da formação geral. Ou seja, você trabalha numa perspectiva de dissociação, de um lado a formação técnica, de outro lado a formação geral. Os estudos visam trabalhar numa perspectiva de integração entre formação geral e formação profissional, para que esse jovem, ao sair da nossa escola, do nosso instituto, ele possa se compreender o outro e se apropriar da cultura historicamente acumulada pela humanidade. Ou seja, é um ensino médio que merece ser universalizado, inclusive, porque, além de uma sólida formação dos profissionais da educação que aqui atuam, grande parte com mestrado e doutorado, nós temos uma estrutura invejável, nós temos os projetos, conforme eu falei, de ensino, pesquisa e extensão. Nós temos política de assistência estudantil para os nossos jovens, que possibilita os estudantes em situação de vulnerabilidade social permanecerem no instituto. E é por isso que nós temos resultados diferentes, né? Se nós pegarmos as avaliações externas, que o pessoal tanto gosta de publicizar, como o PISA e o próprio Enem, os institutos federais sempre aparecem no topo dessas avaliações. Mas isso é quase que algo natural, porque com as condições de trabalho que a gente tem, com os investimentos que foram feitos, os resultados vêm. Porque em educação, resultados e processos caminham juntos. Se nós temos bons processos, nós vamos ter bons resultados. E é isso que tem ocorrido nos institutos federais, né? É uma referência, é um modelo, tanto nos resultados, porque tem bons processos. Isso deve ser motivo de muito orgulho para a gente que trabalha na rede federal e deve ser espelho para que se discuta um novo projeto de ensino médio para a juventude brasileira. O que nós ofertamos é inspirador, está dando certo e tem que ser aperfeiçoado e universalizado para o conjunto da juventude que está nas redes estaduais também, fazendo o ensino médio no nosso país. Eu lembro que, assim, para entender na prática, um estudante do ensino médio integrado aqui no Instituto Federal de Brasília, como também em outros da rede, essa visão humanizada os estimulam a pensar por si mesmo, a questionar, a saber, a buscar o porquê das coisas. E quando a gente encontra esse porquê das coisas,
começa a atuar no mundo do trabalho com mais sentido. Não é mais o eu preciso de um emprego para ganhar dinheiro. Não é isso. Busca a convivência, busca a felicidade, busca a realização de uma forma mais sistêmica, mais integral na vida, né? Essa é a diferença. Com certeza. E se nós pegarmos a realidade dos institutos federais nos últimos 3 anos, e eu fiz uma pesquisa recente sobre os possíveis efeitos da reforma do ensino médio no âmbito da rede federal, a gente vai ver que ainda mais de 80% dos projetos pedagógicos de curso da rede federal não adotaram as 1.800 horas estipuladas pela BNCC. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, implantada no contexto da reforma do ensino médio, estabelece que a formação geral dos jovens deve ser de 1.800 horas. A base anterior, a proposta anterior, as diretrizes anteriores, colocavam 2.400 horas para a formação geral. Então, a reforma, ela, na realidade, ela reduziu em 600 horas a formação geral dos jovens. Por isso, o questionamento dos jovens, dos pesquisadores e dos professores em relação a essa reforma. Ali reduziu em 600 horas a formação geral dos jovens. Me parece que essa é uma das questões que o novo PL, que o projeto de lei, que está em discussão no Ministério da Educação e que vai ser apresentado no Congresso Nacional, vai trabalhar com a perspectiva de 2.400 horas novamente, o que é, ao meu ver, o mais interessante, né? No sentido de que vamos pegar, a gente gosta muito de usar países europeus como referências, mas a gente não utiliza também do histórico e do financiamento que eles têm para a educação. Grande parte dos países europeus que se saem bem em exames, enfim, e que são colocados como referência em educação, eles garantem uma formação sólida para a juventude. Né? Uma formação sólida para a juventude e trabalham com a perspectiva de ensino médio integrado, e não separado, formação profissional e formação humana separadas da formação técnica. Então, resgatar as 2.400 horas é contribuir para uma formação sólida dos jovens, para que ele possa se entender nesse mundo e contribuir para a construção de uma economia melhor e de uma democracia melhor. Estudos colocam que a democracia se torna fragilizada na medida em que as ciências humanas e as artes se afastam da formação juvenil. São componentes curriculares vitais para a construção da cidadania. Então, se a gente quer fortalecer a nossa democracia, a gente também tem que investir nas humanas e nas artes, porque isso estimula a criatividade, o senso crítico, enfim, e toda a possibilidade de você ter um sujeito mais respeitoso que construa um mundo mais cooperativo, menos preconceituoso, homofóbico, etc. No projeto original da reforma do ensino médio, colocava que o jovem aos 15 anos tinha que escolher qual é o seu caminho. É uma questão bem delicada você tomar uma decisão dessa na vida sem vivenciar. E o que a educação integrada proporciona, porque exatamente vivenciando essas disciplinas que foram colocadas, é que ele vai poder experimentar realmente se é qual é o caminho. Ele pode ser criativo, tanto no design, como pode ser também na área de exatas, como na área das biológicas, em outras áreas, né, da vida. Agora, professor, eles também têm assim essa questão do jovem que conclui o ensino médio e vai passar para o ensino superior. Antes de tudo, só fazendo um parêntese, que a gente reforça o quanto nós necessitamos dos profissionais técnicos no mundo do trabalho. Então, gostaria muito que o senhor destacasse a importância dessa formação técnica e depois comentasse com a gente um pouco a respeito desse outro grau que creio que boa parte dos estudantes queiram fazer, que é um curso superior. Mas essa entrada no curso superior, hoje a gente passa pelo Enem. Ele é um bom formato? Ele também tem esse tema dentro da reforma do ensino médio ou não? Como o senhor vê isso? Acho que essa discussão ela
está na ordem do dia, né? O Brasil é um país que tem uma herança escravocrata forte, um espaço social ainda muito hierarquizado, pautado na lógica do mando e do obedece, e um menosprezo pelo trabalho prático, empírico, manual, herdado da lógica escravocrata, e uma supervalorização do trabalho abstrato, do trabalho intelectual. Isso trouxe consequências perversas para o nosso modelo de educação. As classes médias e altas do nosso país não colocam seus filhos para fazer cursos técnicos, diferentemente de outros países, onde esse preconceito histórico não foi alimentado. Se a gente pega os dados da OCDE, a gente vai ver que os Você países... pode só dizer para quem está nos ouvindo o que é o OCDE? Enfim, são os países, né, grosso modo, são um conjunto de países que são considerados os mais desenvolvidos do mundo, né, que fazem parte de uma cooperação e Uma que, cúpula, né? exato, e que tem, né, um sistema, inclusive, de avaliação. O próprio PISA, né, faz parte né, tá lá dentro da lógica da OCDE como um modelo de avaliação que eles criaram. E o PISA, Então, para quem não sabe, é uma métrica internacional, né? exatamente. Então, segundo a OCDE, os países europeus, grosso modo, eles têm uma média de estudantes que fazem o ensino médio, os jovens do ensino médio, mais de 50%, alguns chegam até 70% dos jovens que fazem o ensino médio fazem educação profissional. Enquanto que no Brasil, esse índice está em menos de 12%, ou seja, nós temos um número muito pequeno de jovens na educação profissional. Isso tem uma herança da lógica escravocrata e do menosprezo pelo trabalho manual e também por um modelo de educação profissional que vem sendo ofertado ao longo da história sem condições, sem estrutura e de forma banalizada, aligerada, grosso modo, com exceção dos institutos federais de educação, ou da própria experiência do Senai, que eu tenho algumas críticas, mas que também cumpre com sua função. Grosso modo, a oferta de educação profissional se deu de forma muito banalizada. Se você pega ali, a partir de 1971, com a Lei 5.692 de 71, no regime militar, houve uma obrigatoriedade da oferta da educação profissional, mas sem nenhuma condição, sem nenhuma estrutura, com uma qualidade extremamente complicada. Então, essa é a crítica que se faz hoje, porque eles estão estimulando uma formação de educação profissional, mas será que as condições concretas e as estruturas também vão vir juntas? Então, esta é a questão. Não adianta expandir a oferta sem oferecer condições, sem oferecer qualidade, para que esse jovem possa compreender que não basta aplicar a técnica, mas como construir essa técnica, ou seja, dominar as tecnologias, compreender esse complexo mundo do trabalho que está posto, para que ele possa, de forma ativa, contribuir para o desenvolvimento econômico do país. Não basta uma profissão de forma aligerada para inserir num mercado precarizado, uberizado e depois ser descartado. Então, você tem que oferecer uma perspectiva de educação sólida, que combine formação geral, pensamento complexo e domínio das tecnologias, para que esse jovem possa gerar renda e possa também contribuir no mundo do trabalho de forma ativa e não de forma passiva, como a oferta de uma educação banalizada, aligerada e fragilizada acaba por contribuir com a formação que a gente chama de deficientes cívicos e não sujeitos ativos no processo de produção. Parece que falar sobre isso também é falar dessa grande mudança. Por que nós usamos o termo, falamos em mundo do trabalho? Nós falamos em mundo do trabalho porque a nossa visão não é de mercado, como até mesmo a palavra mercadoria, né? Isso lembra a questão escravagista, inclusive, em que o ser humano era tratado como uma mercadoria. E nós estamos falando em mundo do trabalho porque hoje a visão já é que a pessoa pode se juntar aos demais e montar uma empresa júnior, uma cooperativa, pode ser empreendedora, não necessariamente ela vai ter que entrar no trabalho, bater o ponto e seguir daquela forma, trabalhar numa indústria, dessa forma tradicional, né? Porque
a ideia de mundo no trabalho também é diferente do que nós estamos nos últimos séculos tratando. Correto. Quando a gente pensa no mundo do trabalho, o mundo do trabalho é muito mais amplo do que o mercado de trabalho. O mercado pode até ser um componente desse mundo do trabalho, mas não resume o mundo do trabalho. Então, o papel da escola é possibilitar também a preparação para o mundo do trabalho, né? A gente não pode vincular a escola apenas a essa dimensão, tá? Mercado, mundo do trabalho. O mundo do trabalho é mais amplo e mais importante, é essa configuração que a gente usa. E entender o trabalho como uma atividade humana por excelência, que contribui para a sua autotransformação e que contribui, por meio do trabalho, para você transformar a realidade em que você vive, da sua comunidade, contribuindo para o desenvolvimento do seu país. Então, é essa perspectiva nossa ampliada de uma formação dos jovens para o mundo do trabalho, numa perspectiva de formação politécnica, em que você vai dominar a técnica, mas vai compreender como se constrói essa tecnologia, essa técnica, essa tecnologia. Então, é essa a nossa perspectiva, sabe, de trabalhar para que o jovem se insira de forma ativa no mundo do trabalho. E aí é diferente de uma perspectiva de formação que trabalha na perspectiva apenas de adequação a um mercado precarizado, a um mercado incerto, a uma lógica de desemprego estrutural como a gente está vivenciando. Então, muito da crítica que se faz à perspectiva de projeto de vida que se coloca na reforma do ensino médio é porque eles estimulam uma perspectiva de formação individualizada que depende apenas da pessoa para se dar bem, esquecendo que não é a escola que garante postos de trabalho. Não é a escola que cria postos de trabalho. Quem cria postos de trabalho é o setor produtivo. Agora, uma boa formação possibilita que você acesse ao mundo do trabalho. No entanto, a lógica do projeto de vida posta pela reforma do ensino médio, ela estimula uma adequação a um mercado precarizado e que, às vezes, internaliza na pessoa a possibilidade do sucesso ou do fracasso, ou seja, exime o sistema de suas responsabilidades e joga no sujeito a perspectiva de inserção numa lógica que, às vezes, não é ofertada, que é de desemprego estrutural. Então, falar em mundo do trabalho é entender o trabalho como uma atividade necessária para todos os seres humanos e que a escola tem essa tarefa de formar o indivíduo para se inserir no mundo do trabalho, assim como na democracia, assim como nas relações humanas, enfim, em que a nossa perspectiva dos institutos federais é combinar essa formação cultural com a formação para o trabalho e pelo trabalho, e não só para um trabalho futuro, mas também, desde já, estimular a pesquisa, ensino, extensão, que é uma forma também de fazer com que o estudante se forme pelo trabalho e também para o trabalho. O professor Adilson, além de na área da docência, né, ele também tem uma formação aqui conosco técnica. É interessante dizer que no início desse mês nós comemoramos também o Dia dos Profissionais da Educação. E estamos falando aqui o tempo todo em profissionais da educação, com a visão que não existe também essa questão de que só fala em professor e aluno, em docente e discente, mas que é uma formação que envolve todos, desde aquela pessoa que entra numa escola para auxiliar numa colaboração de limpeza do chão, que é o porteiro, que é a recepção, todos estão envolvidos nesse universo da educação. E esse é um assunto que envolve dentro da escola e a sociedade toda, né? A reforma do ensino médio. Então, eu gostaria que o senhor, já caminhando para suas palavras, do que o senhor acha que podemos esperar desse novo momento para a juventude, especialmente, que está ingressando, logo seu filho deve estar também ingressando no ensino médio, o chamado ensino médio, né? Eu penso que é importante que essa temática do ensino médio ela seja vista como uma temática de interesse público. Ela não deve ser apenas uma tarefa de alguns técnicos que vão pensar e fazer por nós. A educação é um assunto, deve ser vista como um assunto de interesse social, de interesse público, porque envolve formação juvenil que queremos e que país nós queremos construir. Nesse sentido, é importante pensar numa formação básica sólida para a juventude.
o mundo de hoje, que é um mundo de profundas mudanças tecnológicas, culturais, ele exige que a juventude se aproprie de conhecimentos gerais. O ensino médio tem 3 finalidades básicas: exercício da cidadania, portanto, cidadania se faz nas relações humanas diárias, na construção de uma lógica de respeito, de cooperação, preparação para o trabalho, que é isso que os institutos fazem, preparação por meio de uma profissão, e prosseguimento no estudo. Esse tripé, possibilidade de prosseguir no estudo, exercício de cidadania e preparação para o trabalho, é o que sustenta o ensino médio. E ainda é um desafio nosso fazer com que esse tripé seja alcançado. Então não é só preparar, como a reforma 13.415 estabeleceu, não é só preparar para o mercado de trabalho, o mercado precarizado que está aí. Então, a nossa perspectiva é de que nós tenhamos um ensino médio que contribua para que esse tripé, exercício da cidadania, prosseguimento nos estudos e preparação para o trabalho, ocorra no nosso país. Isso ainda é um desafio, porque o ensino médio no Brasil ainda é marcado pela desigualdade escolar, pelas desigualdades sociais. Os índices de evasão e de repetências ainda são altos no nosso ensino médio de um modo geral. Estou falando principalmente das redes estaduais. Então, é um desafio fazer com que esse jovem fique na escola. Mas num contexto de aumento das desigualdades sociais que nós vivenciamos nos últimos anos, principalmente num contexto pós-pandemia, não dá para a gente falar na permanência do jovem sem a gente oferecer condições para que esse jovem permaneça. É necessário estender uma política de permanência e êxito para esses nossos jovens. Política de assistência estudantil para que esse jovem fique na escola, por meio de bolsas, que possibilita esse estudante ficar na escola e aprender de forma qualificada, né? Então, isso ainda é um desafio para a gente a ser construído. Então, o que eu acho importante, você tocou aí nos profissionais da educação, é de que todos nós possamos nos envolver, técnicos, professores, estudantes, comunidade escolar, na construção de uma escola mais autêntica, de uma escola que seja um polo de irradiação de cultura e de formação humana. Se a gente está indo para um caminho cada vez mais perigoso, que é o do ódio, do desrespeito, de não considerar o pensamento diferente, tratar o diferente como um inimigo, a gente tem uma tarefa desafiante. Que tarefa é essa? É de fazer da escola um espaço de construção de novas relações sociais, um espaço mais humanizado, um espaço que seja, como a Anísio Teixeira dizia, um espaço de laboratório de democracia. Laboratório de democracia pressupõe a escola que reconheça todos os seus sujeitos, que valorize e reconheça o técnico, que valorize e reconheça os professores, que traga o estudante para a construção dos projetos e que os estudantes não sejam apenas receptores de pacotes, mas, sobretudo, reconhecidos como sujeitos que constroem conhecimento e que podem também contribuir para a construção de uma educação melhor. Então, a gente tem que pensar numa outra escola possível, e essa outra escola possível é por meio da pactuação. Não tem outra alternativa. A escola de qualidade não é fruto da ação de uma tecnocracia ou de especialista. A escola de qualidade ela é fruto da construção coletiva e da pactação social. Os indicadores, os critérios têm que ser construídos de forma pactuada. E a avaliação da escola também tem que envolver a comunidade escolar nesse processo, para que a escola possa ser esse espaço de apropriação de cultura, de apropriação de conhecimento, de inovação tecnológica e de democracia. Isso, para mim, é uma questão sine qua non. Fazer da escola um laboratório de democracia, onde as questões existenciais possam fazer parte do seu dia a dia e a gente possa se construir como civilização, né? Uma civilização mais humanizada, mais respeitosa e uma civilização mais feliz, inclusive. E a escola pode ser esse espaço de irradiação de cultura e de um novo projeto civilizatório. Mas temos que pensar uma outra escola que não essa, que fica apenas para servir e atender aos interesses do mercado imediato, mas uma escola que seja espaço de sociabilidade, de vivência, de humanização que a gente tanto necessita ter no atual contexto de esgarçamento do tecido social em que a gente está vivendo nos últimos anos.
Muito obrigada, professor. Olha, dá para clicar ali, compartilhar esse podcast para que possamos todos refletir um pouco mais nessa semana em que nós estamos falando do estudante, do novo ensino médio, da juventude. Novo é o que dentro de cada um de nós? Essa proposta de mundo melhor que cada um espera começa na gente. Então, compartilhe, nos siga pelas redes sociais do IFB, compartilhe esse programa. Muito obrigada para você que esteve conosco até agora e até mais.